Boa noite, está no ar o TV Com Debate desta terça-feira, ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Com em Santos. Uma boa noite e eu quero que você hoje, telespectador, fique conosco porque a gente vai falar de saúde com dois especialistas, um gastroenterologista e outro cardiologista. Eu espero que eu tenha falado as duas palavras corretas, porque eu quero agradecer a vinda aqui do José Eduardo Vasconcelos Fernandes, que é o gastroenterologista, e do Carlos Aires, que é o cardiologista. Boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. Prazer tê-los aqui. Eu vou começar a minha introdução. A nossa vida moderna trouxe várias mudanças, principalmente na alimentação. No caso da sua especialidade, doutor, o que a alimentação faz hoje de tão mal para o nosso sistema digestivo? E aí eu queria que você, antes de falar, explicasse mais ou menos como é que funciona a tua especialidade e aí respondesse a pergunta dessa nossa alimentação tão desregrada. Bom, Guto, boa noite. A gastroenterologia cuida do aparelho digestivo como um todo, né? Esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e os anexos, o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar. Em relação à alimentação, houve uma grande mudança no último século, né? Nossa alimentação ela era baseada em fibras, e as fibras elas são protetoras para o tubo digestivo. Isso mantinha a gente com uma flora intestinal bastante saudável. E a modificação para uma dieta sem fibras, baseada em gorduras, em enlatados, em conservas, produziu grandes alterações na nossa flora intestinal. Isso tem aumentado um sem número de doenças, inclusive diabetes, parece estar relacionado com alterações da flora intestinal, a obesidade, câncer de intestino, tal, relacionado com esse tipo de modificação de dieta. Isso tem provocado, além de problemas no intestino, no estômago, no fígado, né? Então nós temos a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, temos várias alterações que estão acontecendo por causa da modificação da dieta nesse século. Em cima do que você falou, fibras então, pão, aveia, um exemplo de alimento, de uma dieta com fibras. Fibras é geralmente vegetais e legumes, que são as fibras mais importantes, né? Alface, chuchu, por exemplo, tem muita fibra, tomate tem fibra, os pães, alguns pães também podem ter fibras na sua adição. Tem várias substâncias que a gente pode se alimentar à base de fibras, que é uma substância importante da alimentação para a gente. Agora eu pergunto para o Dr. Carlos Aires, a nossa alimentação judia muito do coração? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Então, a vida moderna associada a uma alimentação inadequada, ela proporciona uma sobrecarga ao coração. Então, o ser humano ele foi idealizado para viver moderadamente. Nem numa situação muito ruim ou muito baixa produtividade e nem alta produtividade. Então, hoje, os objetivos do indivíduo sempre almejam, muitas vezes, o que ele não consegue atingir. Então, o indivíduo sempre quer mais, mais, mais. Para ele atingir mais, o tempo fica curto. Como o tempo é pequeno, ele opta por uma refeição rápida. E dentro da refeição rápida, o que é mais fácil fazer? Uma salada ou um sanduíche, um bife, um ovo e um arroz. Então, a mudança que o Zé Eduardo falou, ela implica na mudança também do estilo de vida. Associado à alimentação, o estilo de vida, o estresse, a ansiedade e a busca pelo impossível, muitas vezes, sobrecarrega o coração porque o indivíduo aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, come mal, enche as coronárias de gordura e isso proporciona uma irritação por dentro do vaso e faz com que essa gordura se acole à parede, grude na parede do vaso e vá reduzindo a luz do vaso até entupir aquele vaso sanguíneo que irriga o coração, que é um órgão nobre do corpo. Então, a alimentação inadequada, rica em carboidrato e gorduras saturadas, além de estresse e hábitos inadequados de fumo, sedentarismo e muitas vezes o sujeito ingere muita bebida alcoólica, além daquilo que ele pode ingerir, e isso tudo é um somatório para prejudicar o coração. Além do coração, o sistema digestivo também, né, Zé Eduardo?
o que você destacaria de mais nocivo do que o Carlos Aires falou em relação ao sistema digestivo? Seria o cigarro, refrigerante ou o tabaco? O tabaco ele aumenta o risco de câncer de esôfago, de estômago, aumenta o refluxo gastroesofágico quando a acidez do estômago sobe para o esôfago. O álcool dá lesão pancreática, né, da pancreatite crônica, da pancreatite aguda, da cirrose hepática, da hepatite alcoólica. Todos eles são muito nocivos, né? O álcool também agride o estômago diretamente, pode causar gastrite por álcool. A gordura vai dar gordura esteatose hepática, a gordura do fígado, que pode evoluir para a cirrose hepática, pode facilitar, está dentro do quadro da diabetes mellitus. Então, eles são todos ruins. Nós temos que ser muito tranquilos em relação à ingesta desse tipo de coisa, principalmente álcool e gorduras, tem que ser muito pouca quantidade, em dias específicos de festa, não abusar, né? Sempre é bom senso. No dia a dia de vocês costumam pegar jovens com problemas de pessoas que esses problemas deveriam acontecer e aparecer bem mais tarde? É comum isso já no dia a dia de vocês? Bom, José Carlos pode responder. Mas, bom, aí tudo é comportamental. De fato, a doença arterial coronária ela está aproximando de uma idade mais precoce. Vou dar um exemplo e depois vou explicar. Se um indivíduo japonês que tem uma expectativa de vida em torno de 80, 85 anos, numa dieta e num estilo de vida lá do país dele, ele migra para os Estados Unidos e adquire a cultura ocidental, ele, além de baixar a expectativa de vida dele para em torno de 65, 70 anos, ele vai sofrer mais de doença cardiovascular que um irmão dele que porventura fique no Japão. Então isso é um exemplo clássico e a gente usa no consultório do dia a dia para dizer que o hábito ocidental de alimentação não é o adequado. E o que é mais nocivo é a mudança no estilo de vida, a correria do dia a dia, você sempre está tenso, sempre está perdendo horário, sempre está encurtando o seu momento de lazer e induz a uma dieta inadequada. Como eu falei, é muito mais fácil fazer uma comidinha rápida do que fazer uma comidinha rica em fibras e algumas oleaginosas e usar até uma dieta que a gente fala que é a dieta no Mediterrâneo, que tem um montão de verduras, tubérculos, fibras, enfim, que leva tempo. Apareceu dá trabalho, tem que ter até para você mastigar aquilo ali, demora. O pão pum, caiu, foi. Não importa como ele chega no intestino. Ele passou e ele estufa e mata a sua fome e você vai para outro objetivo. Então, essas mudanças alteram muito o coração e transferem a doença ou antecedem as doenças em torno de 5, 6, 7 anos. Bom, então você é um oriental que vem a viver no Ocidente, ele reduz a expectativa de vida dele de cara em 10, 15 anos. 10, 15 anos. E aumenta a chance dele ter doença cardiovascular. Ou seja, hipertensão. Hipertensão, insuficiência coronária, que é o infarto ou angina, insuficiência cardíaca. Você tocou num ponto que eu acho interessante, eu queria tirar uma dúvida com o Zé Eduardo. A importância da mastigação dos alimentos. Tem que haver uma mastigação bem feita, porque senão isso sobrecarrega o sistema digestivo, não é isso? A digestão começa na boca, né? O que a gente costuma dizer. Existe já algumas substâncias como amilases e pitialina que são substâncias que vão começar realmente a digestão, não é apenas um modo de dizer, ela realmente começa na boca. Então, se você mastiga, vai facilitar o esvaziamento do estômago, porque você vai ter substâncias menores, pedaços menores para poder digerir no estômago. Então, a mastigação realmente tem que ser feita lentamente, várias vezes, mastigar várias vezes, comer bem devagarzinho, isso ajuda bastante. Em relação ao que você tinha perguntado anteriormente, no consultório em jovens, a gente tem visto muito doença do refluxo gastroesofágico. É o que mais procuram a gente, que é aquele paciente tendo azia atrás do peito, né? Queimação atrás do peito. Isso está relacionado também com o tipo de ingesta de alimentos, como o Carlos estava falando,
que é uma fast food, que é comida assim, é pão, carne, queijo, e aquilo aumenta a obesidade, aumenta o sobrepeso, dificulta a digestão, é gordura, fica mais tempo para digerir, aumenta a pressão abdominal por causa do sobrepeso e isso produz esse refluxo, que é o ácido subindo para o peito. Isso é o mais comum. Isso que eu ia te perguntar. O refluxo ele é causado por um ácido produzido pela má alimentação? Ou é um ácido que já existe no estômago e que ele aí, em função da má alimentação, ele tem essa volta, digamos assim, para o... A função do estômago é produzir ácido e algumas outras substâncias para fazer a digestão. Então o ácido ele é produzido normalmente, durante o dia inteiro, inclusive de madrugada. Quando você tem uma alimentação ruim, você vai ter um sobrepeso, obesidade, vai aumentar a pressão sobre o estômago. É como se apertasse uma garrafa, o líquido tende a sair. Mesma coisa que o estômago, quanto mais você faz pressão, mais tende a sair o líquido para o esôfago. Então a alimentação, na verdade, relaxa o esfíncter, a válvula que tem, e aumenta o peso, provocando esse refluxo. Qual a diferença para quem tem uma alimentação mais regrada? Isso não acontece porque essas substâncias que são ingeridas, elas têm uma aceitação melhor do organismo, digamos assim, seria isso? Sim, elas não interferem tanto na movimentação do estômago, do intestino, dessa válvula que fica entre o esôfago e o estômago, fica mais fechada. O paciente, quando ganha peso, ele tem essa pressão. O paciente mais magro tem menos isso, embora ele possa ter por outros motivos, pode ter uma hernia de hiato, alguma outra coisa. Mas o paciente obeso tem... Então, isso também acontece com o passar do tempo, né? A faixa etária vai aumentando, você vai ganhando um pouquinho de peso, vai tendo um pouquinho mais de flacidez. Isso também facilita esse refluxo. Porque o estômago ele também se expande com o passar do tempo? Se a pessoa vai ficando obesa, a tendência é que o estômago também acompanha... Tem um pedaço do estômago chamado fundo, que é quem guarda a comida enquanto está fazendo a digestão. Então, o segundo prato de feijoada, ele fica escondidinho ali até poder digerir. O nome é bem sugestivo, é fundo. Só que o fundo fica para cima. Entendi. Ao contrário do que a gente poderia pensar, ele fica para cima. Então, isso realmente faz com que o estômago fique um pouquinho mais distendido e até um pouquinho mais flácido depois, com a musculatura diafragmática, isso tudo vai perdendo tônus, digamos assim. Você me falou numa ocasião que o estômago, ele é meio que a cara da pessoa. Então, se a pessoa vai... Isso é genético? A pessoa vai ser gorda ou não? Então... Gordo, vamos corrigir, obeso? Então, existem várias teorias. Uma delas é que, obviamente, se todo mundo é gordinho na família, a chance da pessoa ser gordinha ela é maior, porque todo mundo filho de peixe, peixinho é. Mas existe o tipo de vida que a pessoa leva, né? E existe a flora intestinal. Então, muitas pesquisas hoje em dia estão indo para essa parte do que a flora intestinal que a gente tem, que a gente chama de microbiota, agora para ficar mais bonito, o tipo de microbiota, de tipo de bactéria que você tem no intestino pode estar associado à obesidade e ao diabetes. Então, a pesquisa está indo mais para essa região. Portanto, se você tem uma alimentação que não é adequada, vai modificar a sua flora intestinal, e a flora intestinal que sobreviver, a que ficar maior, pode provocar, facilitar você ser mais obeso mesmo. Mas a parte genética tem sempre influência, né? Se a família toda é de obesos, você tem uma tendência maior. Dr. Carlos Aires, o coração também, os obesos, com certeza. Como é que o acúmulo de gordura no coração, ele dura quanto tempo? Quanto tempo que o médico, se o paciente tiver a sorte de ser salvo de um infarto, quanto tempo que o coração demora para se manifestar? Ou se é um silêncio que a pessoa só vai perceber quando tiver um mal? Então, eu entendi a sua pergunta, só que a ideia que você tem é que não sei se eu vou conseguir chegar. O coração é um órgão eminentemente muscular. Ele é um músculo. Ele é um músculo que foi preparado durante a evolução para apenas bombear o sangue. Ele não tem nada de especial, de diferente. Ele se enche de sangue e espreme aquele sangue para um sistema que a gente chama de sistema cardiovascular. Um sistema de canos que irriga todos os órgãos e existe uma harmonia entre o coração e todo o sistema, os órgãos, o sistema cardiovascular, cérebro, músculo e osso. Muito bem. Esse músculo, ele tem em torno dele uma capa de gordura própria, uma gordura normal. Quem comeu já coraçãozinho de galinha é aquele mesmo... sabe que
tem o músculo do coração, tem aquela barbinha que eu chamo de gordura e tem aquele cabinho. O cabinho é um vaso sanguíneo que emerge do coração por onde é injetado o sangue. Aquela gordura externa ao coração, ela não influencia no funcionamento do órgão. Ela está ali depositada. E em obesos, essa gordura ela está aumentada e é um fator, é um marcador de risco, não um marcador de diagnóstico de doença. O indivíduo que tem essa gordura externa ao coração, ele tem maior risco de desenvolver uma doença isquêmica do coração. O que é essa doença isquêmica do coração? Para o músculo funcionar, ele tem artérias, canos que irrigam o próprio músculo. Por dentro desses canos passa o sangue e nesse sangue tem um conteúdo de gordura que se chama colesterol e suas frações. O colesterol ele é uma substância que o corpo precisa e utiliza principalmente para a construção do próprio corpo, que a gente chama das células. É um fator que origina inúmeros hormônios que funcionam tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. Ele também funciona como um sistema de tampão, mantém o equilíbrio do corpo. Ele é importante. Só que é aquilo que eu lhe falei no começo, os excessos não são bons para o equilíbrio do corpo. Quando você ingere uma quantidade excessiva de gorduras ou seus derivados, parte dessa gordura, para fazer a sua ação no corpo, ela transita pelo sistema sanguíneo. Transitando pelo sistema sanguíneo, não existe um filtro que diz, ó, a gordura não vai transitar pela coronária. Ele transita pela coronária. Quando ele faz um trânsito pela coronária, e eu posso fazer uma correlação, aquelas pessoas que já conheceram os canos de ferro, né? Antigamente não tinha cano de PVC nas casas, era cano de ferro. Aí eu estava tomando banho, de vez em quando a água do chuveiro ia diminuindo, você ficava só um pinguinho, você abre o cano, está lá a ferrugem, reduzindo a luz interna do cano. Acumulando ali nas paredes do cano. E a primeira ferrugem é o gatilho, daí só vai grudando mais, né? Oxida o cano. Com a coronária é a mesma coisa, o excesso de colesterol associado a outros fatores locais, que uns a gente sabe e outros a gente desconhece, o gatilho, quando aquela massa de gordura adere à parede interna do vaso, cria uma reação inflamatória, inflamação como qualquer outro lugar do corpo, e aquela inflamação encobre aquela gordurinha. Então você vai fazendo camadas de gordura. A cada excesso, frente a vamos dizer, uma crise hipertensiva, sujeito que fuma, diabético, vão criando camadas de gordura, reduzindo a luz interna do vaso. E eu acho que essa é a pergunta que você faz. Será que eu consigo reduzir essa camada de gordura interna da coronária e reduzindo assim também a doença coronária e infarto, angina? Então, parece que sim. Existem algumas medicações que reduzem esse depósito, mas principalmente o depósito de gordura mais recente. Aquele que já está todo fechadinho, grudado e já encapado, não. Então, é muito difícil que uma dieta severa ou associada a medicação e exercício limpem a coronária. Mas eles impedem a progressão da lesão. Esse acúmulo de gordura. Existe algum exame que você veja o coração em 360 graus ou que você possa fatiar o coração para você ter uma real ideia de como que está o órgão? Então, existem vários exames e a cardiologia hoje toda ela é baseada em exames. Por quê? Porque a principal doença que mata o indivíduo é a doença da artéria coronária. A gente chama doença arterial coronária. E muitas vezes ela permanece silenciosa por 10, 15, 20 anos, numa progressão lenta e gradual. E no momento em que ela se manifesta, talvez a primeira manifestação, vamos dizer, no extremo, é o infarto. Pum, infartou e o sujeito morreu.
E a outra manifestação é a dor característica de insuficiência coronária, que o médico chama, mas na realidade o coração trabalha um pouco mais, puxa um pouquinho mais de sangue, mas aquela obstrução não permite que o sistema cardiovascular irrigue em quantidade suficiente. Então existe um desequilíbrio entre a oferta de sangue, entre parênteses, de oxigênio ao músculo, e a necessidade que aquele músculo tem. Isso se chama isquemia. Isquemia, a manifestação clínica é a angina. Que é aquela dor forte no peito. Retroesternal, em aperto, constricção. Muito bem. Então, desde a angina comum até a morte súbita, existe um montão de sinais e sintomas que o sujeito pode perceber. Por exemplo? Por exemplo, vamos dizer, o sujeito anda ou após uma refeição como uma feijoada muito forte, tem uma dor no estômago, na região subcostal aqui. E ele acha que é estômago. Vai no gastro, vai tudo, ó, e o gastro talvez até encontre uma gastrite, um pouquinho de uma hérnia de hiato, mas ele não consegue caracterizar aquela situação como uma justificativa total para o desconforto que o indivíduo tem. Aí vai no cardiologista, por mais que o cardiologista converse com o indivíduo, ele não vai conseguir avaliar muitas vezes a severidade da doença. E é aí que entram os exames. Então você começa a fazer uma gama enorme de exames. Eu vou fazer um parênteses aqui porque muita gente acha que a gente, com os exames, vai ao íntimo da doença. E, na realidade, não. Hoje, por mais sofisticado que seja o exame, a gente ainda vai estar na superfície da doença. O que o cardiologista tem que saber? Ele tem que saber indicar qual é o melhor exame para o doente que está na frente dele. Um exame que vai oferecer mais informações para que ele tome a melhor decisão clínica. Talvez nem sempre seja a decisão mais acertada, mas é a melhor que ele consegue. Geralmente você tem que fazer um eletrocardiograma de superfície, que é o eletro normal que se faz. Eu acho que tem que começar a atender o paciente por etapas, e a primeira etapa é a conversa, o exame físico, você examinar, escutar o coração, pegar o pulso, pegar as carótidas, pulso periférico, o abdômen. Você tem uma noção do todo. Isso não leva 30 minutos de exame, isso é na técnica que a gente é aperfeiçoado na faculdade, depois na residência, você, muitas vezes, conversando com o doente, você vai, vamos dizer, apalpando, você já faz uma ideia. É uma coisa fantástica o que o cérebro faz. Você consegue tirar uma noção do que o doente é em 5 minutos de conversa e 3 minutos de palpação. Aí você vai por etapas. Então você faz um eletro, não ficou satisfeito. Na minha forma de ver, você pode partir para um exame para analisar o músculo do coração, que é a minha especialidade, que é um exame chamado ecocardiograma, que ele analisa como que o músculo está contraindo e como que esse músculo desempenha a função tanto de enchimento como de esvaziamento do coração. O sistema valvular que permite a entrada e a saída de sangue nesse coração é um exame muito completo. Entendo o coração normal, você consegue submetê-lo a um tipo de estresse. O exame mais simples, mais barato e com uma resolutividade de 70% dos casos é o teste ergométrico. A esteira. A esteira, o sujeito corre. Eu falo assim, é que nem o Fusquinha. Você levava o Fusquinha no mecânico, ele abria lá, acelerava. Ficava no acelerador ali no motor. Exato. Aí ele dizia, ó, doutor, tá o carburador entupido, a gente tem que limpar os bicos e tal. É a mesma seria uma analogia. Uma analogia interessante. Você coloca o sujeito no ergométrico, aumenta a frequência cardíaca do indivíduo, aumenta o trabalho do coração, o coração precisa de mais oxigênio, que vem através do sangue, tem a obstrução lá. Não chega a quantidade de sangue necessária para irrigar o coração. Isso ali no exame ergométrico, naquelas informações que o médico recebe ali, ele já tem como saber se o sujeito está...
mesmo sem ele acusar, olha, tô cansando. Não. O cansar, vamos dizer assim, muitos pacientes vão lá e dizem, eu não cheguei até o fim do ergométrico, eu tinha mais fôlego. Eu tinha mais gás para dar. Mais gás para dar e o médico suspendeu o exame. O ergométrico, realizado pelo médico, não pelo professor de educação física, não pelo indivíduo que treina jogador de futebol, o nosso objetivo é outro. Eu não quero ver a capacidade física do doente, eu quero ver a capacidade cardiovascular. Você não vai levar ele até o limite para ver até quanto ele aguenta. E olha o que é interessante no ergométrico, que é um exame bom, barato e eficiente em 70% dos casos. Ele, antes que você tenha um desenrolar nocivo do exercício sobre o seu coração, eu identifico a alteração elétrica. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo da angina. Você está andando, vê aquela dor no peito, suou frio, passou mal, parou de andar, a dor desapareceu em 5 minutos, certo? Então a angina é uma manifestação já de uma doença mais grave e que impõe um certo risco naquele instante da angina para o indivíduo. Quando o sujeito vai lá fazer o teste ergométrico, antes que o sujeito entre numa zona de perigo cardíaco, altera o teste. Você já tem uma indicação ali. Antes dele entrar na zona de perigo. Você tem uma reserva, um espaço de tempo e de trabalho cardíaco antes de colocá-lo no risco. Por isso que o médico interrompe. Você não precisa chegar ao tua capacidade física máxima para que o teste seja realizado com sucesso. Basta o médico perceber que tem uma alteração no eletrocardiograma que monitora o teste, ele percebe, pode parar o teste, mas não estou sentindo nada, nem cansaço, não, para o teste que alterou. Então, no nosso sistema de saúde, que é um sistema de saúde, vamos dizer assim, pobre, o teste ergométrico é a primeira arma que o cardiologista tem que usar, porque ela te dá um sucesso de 70% bastante coisa. De diagnóstico, entendeu? Aí vamos dizer que você tem um teste, vamos dizer, teste positivo, uma conduta. Teste negativo, outra conduta. Um teste intermediário que leve uma dúvida, aí você tem outra etapa. Você daí tem outros exames para escolher e, de acordo com o doente, você escolhe o exame novamente que vai te dar a melhor informação. Eu só tenho que fazer um rápido break e a gente já volta com mais informações no TV Com Debate. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanout, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanout, Avenida dos Bancários, 42.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Alô, amigos da TV Com, eu quero convidar vocês a participarem da Ação do Coração. Esse ano, domingo, 2 de agosto, no Gonzaga, de frente à Praça das Bandeiras, um mar de corações de frente para o mar. Participe confeccionando um coração de tecido, colocando dentro dele as suas melhores intenções, desejando bem sem saber a quem. Abra a gaveta, abra o armário, abra o coração e participe da campanha também, doando agasalhos, alimentos ou brinquedos usados em bom estado que serão enviados para o Vale do Ribeira. Ação do Coração. Estamos doando amor. Venha você doar também. Vem! Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Já estamos de volta com o TV Com Debate ao vivo, que hoje recebe dois grandes médicos da nossa região, da nossa cidade, o gastroenterologista José Eduardo Vasconcelos Fernandes e o cardiologista Dr. Carlos Aires, os dois professores universitários. Dr. José Eduardo, intolerância a glúten, mais uma doença moderna, ou isso sempre aconteceu e agora com o avanço da medicina conseguiu se detectar mais esse problema? E aí eu queria que o senhor explicasse o que é intolerância a glúten. A intolerância a glúten é uma doença que a gente conhece há muito tempo. O que mudou um pouco é realmente a frequência que a gente tem feito diagnóstico. Acho que a gente tem feito mais diagnósticos. Alguns testes em banco de sangue mostram que 1 para cada 300 pessoas pode ter esse problema de intolerância ao glúten. O glúten está nos alimentos que levam trigo, centeio, cevada e malte. E a pessoa entrar em contato com uma dessas substâncias produz um processo alérgico no intestino, levando a um processo inflamatório que pode levar a diarreia, perda de peso ou dificuldade de ganhar peso. Pode dificultar engravidar nas mulheres, por exemplo. Pode levar a osteopenia, quer dizer, uma baixa de cálcio que altera os ossos da pessoa. Então, pessoas com, por exemplo, que têm uma osteopenia, uma osteomalácia, muito jovens devem ser investigados para intolerância a glúten, por exemplo. Então a pessoa entra em contato com esse tipo de alimento, começa a fazer uma reação alérgica, aquilo vai inflamando o intestino, levando a vários sintomas. Por exemplo, pão. Se a pessoa for intolerante a glúten, ela vai ter uma reação se comer pão. Então, é um pouquinho diferente. Não é na hora que ela come o pão. Tem um tempo de reação. Tem um tempo de reação, porque aquilo é uma reação alérgica, vai achatando a mucosa do intestino, vai reduzindo a mucosa não consegue absorver os alimentos adequadamente, isso vai produzir distensão, gases e diarreia, e não vai deixar o paciente ganhar peso. Pizza entraria nessa? Qualquer coisa que leve farinha de trigo. Então o cara tá lascado. Mas então ele vai aí ele vai pelo outro, ele vai ter então que ter uma dieta bem baseada em folhas, leguminosas, porque ele não pode comer pizza, não pode comer pão, sanduíche e pizza, hoje nos fast foods aí são os carro-chefes. Mas já existem locais que vendem esse tipo de produto, né? Pães sem glúten.
Você tem a farinha de arroz, você tem a fécula de batata, a própria tapioca, a quinoa. São coisas que você pode substituir farinha de trigo. Eu fiz, lógico, uma brincadeira, lógico que já existe. E a importância no consultório, é você que faz essa orientação do tipo de alimento que essa pessoa que tem a intolerância, ela tem que adotar. Porque para mim, eu gosto muito de pão, gosto muito de pizza. A intolerância, quando criança, pode ser tomada por um outro problema e a família não perceber que aquela criança tem uma intolerância? Pode. Geralmente na criança é o déficit de crescimento, realmente. A criança não cresce, tem diarreias frequentes, dor abdominal de origem desconhecida, pode ser uma causa de doença glúten induzida, de alergia a glúten. A gente chama de doença celíaca. Eu fico imaginando a dificuldade para se achar esse problema. Porque como no caso que você citou, Carlos, a pessoa pensa que é uma coisa e a mãe com a criança, às vezes pode até achar que a criança não quer comer. É difícil de se detectar isso. Hoje em dia nós temos testes de diagnóstico sanguíneo. Tem testes de sangue que a gente dosa anticorpos, antitransglutaminase, que dá uma dica de que aquilo possa ser uma doença glúten induzida. E, se necessário, pode ser feita uma biópsia do intestino delgado, que esse sim faz o diagnóstico definitivo da doença glúten induzida. Esse exame de sangue, ele pode ser feito, por exemplo, quando a mulher está grávida, ou ele é feito antes da mulher engravidar? Então, se a mulher está com dificuldade, você está falando das pessoas com dificuldade de engravidar. Se a pessoa tem dificuldade de engravidar, deveria fazer parte do exame de screening, né, para a causa, o exame de glúten. Deveria fazer parte. Não faz, mas deveria fazer parte da pesquisa. E aí ela vai perceber quando fizer o que, por exemplo? Quando ela tiver alguma situação que vá se detectar essa doença? Então, e tem pacientes que são pobres em sintomas. Eles têm muito pouco sintoma. Ele tem um sintomazinho leve. É uma pessoa geralmente que não ganha muito peso, mas não tem diarreia, pode ter um pouco de distensão, de flatulência, de gases, de dor abdominal esporádica, e você nem pensa em procurar médico para investigar isso, que é uma coisa... A pessoa tá magra, não tá bem, né? Tá sintomático, né? Tá sentindo bem. Ela às vezes acha que se come pão fica um pouquinho estufado, mas isso não quer dizer nada. A maioria das pessoas, se comer muito pão, também fica estufado. E aí você tem que fazer esses testes sanguíneos e, se necessário, fazer a biópsia do intestino delgado para confirmar. Os seus exames. O senhor estava falando da importância dos exames e cada situação um certo exame. No caso do coração, você falou primeiro daquele... Do ergométrico. Num sistema, a gente estava falando no intervalo, num sistema como o sistema de saúde brasileiro, pobre, né, que não deveria, o exame ergométrico, para se detectar essas falhas no coração, digamos assim, seria o mais indicado? Assim, você tem que ter a sequência e o objetivo que você quer atingir. Então, na busca da doença coronária, um primeiro exame tem que ser o teste ergométrico, porque além da informação sobre a doença obstrutiva da coronária, você também tem outras informações. Você pode desencadear uma arritmia de caráter maligno no indivíduo. Você pode avaliar funcionalmente o coração de acordo com a quantidade de oxigênio. Então, o teste ergométrico não é um exame pontual só para ver obstrução. Ele dá outras informações que auxiliam o clínico na decisão diagnóstica. No caso de o exame não dar a informação e você ainda quer ter um aprofundamento, você pode escolher entre os exames que nós chamamos de funcionais e os exames anatômicos. Os exames funcionais, eles são assim chamados porque, como ergométrico, também avaliam a função cardíaca de uma outra forma. Vamos dar um exemplo. É a cintilografia de perfusão do miocárdio. A cintilografia é um exame radioisotópico, é um exame de medicina nuclear, utiliza um composto que emite uma radiação gama muito baixa. É um contraste, contraste. Injeta no paciente. Esse é um problema, ele não é um contraste. Não é um contraste. Ficou conhecido como um contraste, como tal. Mas ele não é um contraste, ele é uma substância que emite uma radiação. Ele se liga a uma estrutura do sistema sanguíneo que se chama hemácia, ou pode se ligar a outras estruturas, e a hemácia, como ela
passeia no sistema circulatório, ela também vai lá no coração e vai passear pelo coração. Como muitas hemácias são marcadas por essa substância, então eu consigo captar a passagem das hemácias pelo coração e ver os locais onde existe menor fluxo de hemácias, que são os lugares que as coronárias estão obstruídas. Então, ele dá a informação da perfusão das coronárias e indica os locais de maiores obstruções funcionais. Vou fazer um outro parênteses. O cirurgião, quando opera o coração, nem sempre ele opera a anatomia, nem sempre a lesão. Ele opera a funcionabilidade, certo? Por exemplo? Por exemplo, a ponte safena seria um exemplo disso? Seria um bom exemplo disso. O cirurgião ele não quer ver só a anatomia da coronária. Algumas vezes ele quer ver se a região é realmente isquêmica e se vale a pena ele botar a ponte safena. Qual o exame funcional que eu usaria nesse caso? Cintilografia. Porque além da cintilografia, analisar a isquemia, a repercussão da obstrução, ela me analisa como que existe a inter-relação entre o coração e o pulmão, a inter-relação do enchimento e do esvaziamento cardíaco e como que esse coração está sincronicamente contraído. É meio complexo, mas no fim você consegue tirar muitas outras informações que não só a anatomia. Outro exame é a coronariotomografia, que daí parte não para análise funcional, mas para determinação de obstruções visualmente detectáveis através de exames que emitem raio-x. Hoje as máquinas estão mais modernas, emitem uma quantidade muito menor de raio-x, são muito menos agressivas para o corpo e você consegue até repetir as imagens. Mas existem ainda situações em que elas podem falsamente identificar uma obstrução ou falsamente não identificar. Você tem a obstrução e muitas vezes na hora de analisar você não afirma que tem a lesão. Por isso que eu gosto mais dos exames funcionais do que dos exames que demonstram a lesão orgânica. Você faz um meio termo ali, então, entre um e outro. Isso, eu seleciono o doente que vai para um ou para outro exame de acordo com as características clínicas dele. Defini o exame, fui em busca do resultado, não encontrei o resultado, aí a gente é obrigado a fazer o cateterismo, que aí sim é um contraste, que demonstra todo o circuito faz o caminho coronário, faz o caminho do sangue e você consegue daí sim identificar sem dúvida a região de obstrução e fazer o planejamento terapêutico. Essa é a grande vantagem do cateterismo e que muitas vezes eu posso pular tudo e pedir o CAT, pedir o cateterismo, posso. Vem um sujeito com a história clássica de angina. Tem a família que tem doença coronária, tem diabetes, hipertensão, dislipidemia, tabagista e tem uma dor clássica. Já eu pulo as etapas e isso está escrito nos nossos consensos e guidelines. Então é como eu te falei, ter critério para pedir um exame e utilizar aquele exame como uma arma diagnóstica diferencia e economiza no nosso sistema de saúde e elimina muitas dúvidas que o indivíduo pode ter durante a relação médico-paciente, porque você consegue com o exame explicar para o doente exatamente o que ele tem. E o entendimento dele também é fundamental. Na progressão da terapia e também das futuras intervenções. Isso é uma boa dica, assim, que você, aproveitando uma pergunta numa resposta, né? Hoje, o doente que não participa da sua terapêutica, ele não vai ser bem tratado. Eu vou fazer até uma brincadeira assim, ir no médico, fazer exame, não cura ninguém. Tem que conversar com o médico. Tem que conversar e participar da terapia. Você é 99,9% da terapia.
Por quê? É você que vai tomar o remédio. É o meu corpo que está com O seu corpo está com a doença. Não adianta você fazer uma visita clínica lá para mim todo dia que você não vai ser curado. Você tem que entender mais ou menos a doença dentro da sua perspectiva de nível cultural, que isso é diferente. Você explica para um doente de uma forma, para outro doente de outra forma. E ele tem que se integrar no problema dele e ver qual é a forma de mudança no estilo de vida que ele vai adotar para atingir o objetivo que os dois querem, que é não uma cura, né, mas assim uma estabilização. Viver com uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Falando em qualidade de vida, doutor José Eduardo, eu queria a tua opinião a respeito de um câncer. Eu procurei me informar a respeito do câncer de intestino. Todo câncer é agressivo, mas o câncer de intestino ele é muito, muito agressivo. E também é uma doença que se expande muito rápido no organismo. Qual a origem lógico, é o intestino, mas quais os fatores que desencadeiam o problema no intestino? O câncer de intestino tem um forte fator genético, né? Então, quem tem familiares com câncer de intestino precisa estar sempre fazendo exames de pesquisa para ver se tem algum pólipo, alguma alteração. O câncer de intestino também ele é muito silencioso. Tá? Hoje em dia, o protocolo manda que a partir dos 50 anos a gente faça uma colonoscopia, pelo menos a cada 5 a 10 anos, para buscar esses pólipos. Pólipos são pequenas bolinhas que aparecem no intestino, eles são benignos, mas se crescerem muito, eles viram tal do câncer do intestino. Quando o câncer do intestino dá aviso, sangramento, emagrecimento, ou obstrução do intestino, realmente ele já está muito avançado, ele já é muito agressivo. Então, se você conseguir buscá-lo no início, precocemente, você consegue evitar que o câncer se desenvolva, inclusive. Não é que você vai buscar o câncer pequeno, você vai buscar ele antes de virar câncer. Então, é fundamental que as pessoas tenham na cabeça isso. Se você não tem nenhum antecedente familiar, nada, mas tem 50 anos, você tem que começar a pensar em fazer a sua colonoscopia. A partir dos 50 anos é rotina a gente fazer uma colonoscopia. Tanto para homem quanto para mulher, que não tem antecedente. Se você tem antecedente familiar, particularmente se a pessoa, seu pai, sua mãe, o seu avô, teve câncer antes dos 65 anos de idade, existe um forte componente genético possível, e aí você deve começar a fazer o exame de prevenção antes dos 50 anos, por volta dos 30, 35, 40, dependendo, o seu médico vai resolver em que faixa etária você vai começar a fazer o exame preventivo, mas tem que buscar. E aí, né, para o telespectador entender, nós temos dois intestinos, né, o grosso e o delgado, lembrando das aulas de ciências. Esse câncer que você está se referindo, ele é no intestino grosso ou no intestino delgado? O intestino delgado tem 6 metros, né, e é relativamente livre de câncer. Né? Tem o linfoma que dá no intestino delgado, o leiomioma, mas são cânceres mais raros, digamos assim. Já o câncer de intestino grosso é um dos cânceres mais prevalentes no aparelho digestivo, que é aquele metrozinho final, que até chegar no ânus. É nesse lugar que dá o câncer mais comum. Então, para a gente entender, o intestino delgado ele fica acima do intestino grosso. O intestino grosso é que tem o contato com o ânus. Isso. O intestino delgado fica no meio, né? O intestino grosso forma como se fosse uma moldura em volta do intestino delgado. E aí você falou para as pessoas ficarem atentas aos sinais ou aos sintomas. O sangramento. Não é só um câncer de intestino que vai causar um sangramento eventual. As pessoas às vezes vão ao banheiro e percebem um sangramento. A cor do sangue, a pessoa deve observar a cor do sangue, a cor das fezes também é um sinal de alerta? Dá uma explicada assim, mais minuciosa. O que a gente espera é que o paciente não tenha o sangramento. Né? O sangramento é um sinal de alarme. Já está naquela situação crítica. Temos que ver o que é. Pode ser uma fissurinha, pode ser uma hemorroida, mas pode ser um câncer. Então tem sangramento, tem que ir no médico ver o que foi que aconteceu. Se foi uma coisa tranquila ou se já é algum outro problema. O ideal é você evitar qualquer sinal, ou seja, fazer o seu exame de rotina a partir dos 50 anos de idade. O sangramento intestinal, ele geralmente é sangue vivo. É uma cor, o vermelho mais vivo. A gente chama vivo rutilante. Tá, não é escuro. Às vezes um pouquinho mais escuro, mas é vermelho. Né? Quando o sangue vem, por exemplo, do estômago, ele chega lá embaixo já digerido, então ele vem preto, que nem piche, que a gente chama de melena.
Então, se sangue digerido, significa que ele passou por várias áreas do tubo digestivo para ser digerido. O sangue é uma proteína, então ele foi digerido como qualquer proteína. Então, se as fezes estão pretas, o sangue provavelmente é mais de cima, do estômago, do duodeno. Quando o sangue é vivo, o mais provável é que seja do intestino grosso. E aí, esse sinal de alerta. Sinal de alerta. Dor para evacuar também é um sintoma? Mais no câncer de canal anal e às vezes no câncer de reto, pode ser. Mas a constipação, o que é o intestino preso, pode levar a fissura, né? Então a fissura que é machucar o ânus, ele também dá muita dor à evacuação, né? Então a fissura é mais comum dar dor do que o câncer. O câncer de intestino, ele vem associado a outros sintomas. É a questão do sangue vivo, que é aquele sangue mais vermelho, algum mal-estar, emagrecimento. Em quanto tempo a pessoa... É uma dor que dá primeiro, depois ela percebe um sangramento? Tem uma sequência lógica? Não. Não tem uma sequência lógica. Você pode ter o câncer do intestino grosso, que fica do lado direito do abdômen, ele dá mais diarreia e anemia. Então, se você tem uma anemia por falta de ferro, tem mais de 50 anos e tem um pouco de diarreia, você pode estar tendo um problema no intestino do lado direito. Do lado esquerdo vai dar mais sangramento e mais obstrução, que é fechar o intestino, aí distende a barriga, dá vômito, essas coisas. Mas os dois cânceres, você tem que ficar muito atento a esses detalhezinhos. E o homem, principalmente, a mulher não, mas o homem tem muito problema para fazer exame preventivo, né? Então a gente tem que alertar que tem que fazer o exame preventivo. A exemplo do que acontece com a próstata, tem que se fazer também o exame de intestino. A prevenção é o melhor caminho para se chegar à cura, ou pelo menos a um bom termo em relação a qualquer enfermidade. A partir dos 50, com ou sem caso na família, tem que fazer. Com caso na família, antes dos 50, já tem é mais indicado. Mais indicado. Se tiver caso de família, principalmente se o câncer na família foi antes dos 65, 70 anos de idade. É só o genético, mas a alimentação também influi? Então, naquele paciente mais idoso, o câncer do paciente de 75, 80 anos, ele pode não ter um componente genético. Aí provavelmente tem um componente ambiental. Entrar em contato com toxinas, com produtos que vêm mesmo nas verduras, que usam agrotóxicos, produtos de enlatados, de embutidos, salinos, né, que são substâncias que se usa para manter esses produtos com qualidade para ser ingeridos, eles podem realmente produzir alterações inflamatórias intestinais. O excesso de contato das fezes com o intestino grosso por muito tempo, então pessoas que estão mais constipadas, intestino mais preso, fica mais tempo em contato com a toxina. Todas as alterações levam também a uma facilidade de desenvolvimento de alterações intestinais. O intestino preso não significa que a pessoa tem algum sintoma ter o intestino preso? Então, se a pessoa já tem o intestino preso, 80% das mulheres têm o intestino preso, né? Posso fazer um parênteses? Por quê? Eu queria, desculpe essa, mas é uma questão que eu já ouvi falar. E por quê? É da mulher? É uma diferença com o homem? São vários motivos. A gente não... Alguns são aceitos, outros não, mas, por exemplo, a fase menstrual, o estrogênio ele estimula o intestino. Então, normalmente, quando a mulher está menstruada, o intestino funciona melhor. Na fase da progesterona, que é a última parte do ciclo, antes de vir a menstruação, o intestino prende um pouco, porque a progesterona segura um pouco mais o intestino. A mulher, hoje nem tanto, mas antigamente a mulher era mais educada a nunca ir no banheiro fora de casa. Então eu já vi crianças, meninas pequenas, antigamente, apanharem porque pediram para ir ao banheiro fora de casa. Isso, obviamente, cria um trauma. A pessoa não consegue ir no banheiro fora de casa. E isso prende o intestino. Então, quanto mais ela segura, mais fica seca as fezes, mais difícil de evacuar. Tem o problema da correria, que nós conversamos no começo do programa, que é não comer fibra, comer fast food, comer rápido, não fazer exercício, não tomar líquido. Tudo isso leva ao intestino preso. E sobre a pergunta anterior... Não é o intestino preso, não chega a ser um sinal, mas quando você tem um intestino preso que fica solto, ou um intestino solto que fica preso, quando a modificação do seu hábito normal, é um sinal que você também tem que investigar. Porque o intestino ele é condicionado, né? Você educa o teu sistema digestivo, a hora que você quiser, você vai ao banheiro. Para terminar, esses iogurtes, esses alimentos que prometem milagres no sistema, para funcionar o teu sistema digestivo como um reloginho, dá resultado? Então depende muito do paciente, às vezes ajuda sim, não é todo mundo que vai ter uma melhora, mas tudo que é para estimular, para ajudar, é lactobacilo, é melhorar a flora intestinal, aumentar a quantidade de fibras ingeridas, a quantidade de água ingerida, tudo isso ajuda. Exercício físico é fundamental também. Para a gente terminar, doutor Aires, uma pergunta de leigo com uma resposta rápida. Tanto esforço
não sobrecarrega o coração? Que a pessoa tem um problema cardíaco, eu preciso fazer exercício, ele tem que dosar o exercício? Eu vou responder diferente. Exercício pesado não é bom para o sistema cardiovascular. O que é um exercício bom para o sistema cardiovascular? É um exercício leve a moderado, contínuo, constante e que tenha um tempo de pelo menos 40 minutos. Musculação não ajuda o sistema cardiovascular. Ser asa e fazer maratona não ajuda o sistema cardiovascular. Andar 1 hora por dia, todos os dias da semana, é fantástico para o sistema cardiovascular. Para o sistema digestivo também? Exercício? Exercício também ajuda o intestino a funcionar, ajuda tudo a funcionar, mantém o peso, melhora o fígado. Para quem tem gordura no fígado, o único tratamento que a gente considera eficaz é o exercício físico. E aí eu faço uma pergunta para vocês dois, eu tenho certeza que a resposta vai ser sim. Então, namorar é um bom exercício, tanto para o sistema digestivo quanto para o sistema cardiovascular. Sob todas as formas, 7 vezes por semana, 2 vezes ao dia. Essa é a receita para não ter problema nem de coração, nem de sistema digestivo. Exatamente. Maravilhoso. Eu quero encerrar o programa, mas antes agradecer a presença do José Eduardo Vasconcelos Fernandes, gastroenterologista, hoje eu acertei, falei rápido, eu estou melhorando, e do Carlos Aires, cardiologista, os dois professores universitários. Espero que o nosso programa de hoje tenha tirado muitas dúvidas e esclarecido os problemas que vocês eventualmente possam ter. Na dúvida, procure um médico e sempre se previna. Saúde é bom para todos. A gente volta amanhã.